você vê que é mais úmido, é mais quente, tem outros cheiros, as paisagens que a gente visualiza, as pessoas que a gente encontra, são os novos ares, né? Quer dizer, as culturas diferentes, modos de pensar diferentes, coisas, modos de viver diferentes, né? Isso tudo é maravilhoso, isso tudo pra gente é como uma maravilha, revigora a nossa alma, né? Amplia a nossa satisfação, dá sentido realmente a nossa, completa realmente a nossa vida, né? Agora você vê que as pessoas, meu Deus do céu, para fazer uma viagem aí a poucas horas de distância do seu ninho, né? Elas têm que organizar às vezes um ano inteiro para isso e às vezes ainda, né? E às vezes fazem isso 2 ou 3 vezes em toda a sua vida, ou muitas delas nem fazem isso. Quer dizer, tem que ser pensado. Essas pessoas que estão vivendo assim tem que pensar. Elas não podem ser ingênuas. A culpa delas está aí também. A ingenuidade delas acaba se tornando uma canalice. É para você ver como que a linha é mais tênue do que se imaginava entre o canalha e o ingênuo. Agora você veja bem, progredindo, nós teríamos assim, ó, já falamos um pouquinho, né, dessa coisa do serguianismo que a gente tem que a gente às vezes reitera, né, a cada apresentação, porque para ficar bem claro que o serguianismo não quer briga com ninguém, né? Ele quer briga com o mundo, né? De cada um consigo provocar uma briga interna de cada um consigo mesmo, né? Então, você vê, depois disso nós temos oportunidade de dar um banho no mundo, né? Os caras tiveram aí a oportunidade de dar um banho no mundo. Quer dizer, as autoridades brasileiras tiveram a oportunidade de dar um banho no Brasil, né? Consagrar o seu ato, né? Se de repente tivesse tratado de uma outra forma esse caso aí agora do centro do Brasil, salvo engano, né? Agora, um tema. E a humanidade tem agora uma oportunidade com o serguianismo, né? O brasileiro, porque o serguianismo, por algum motivo não explicado ainda, não se sabe por que os serguianos desceram logo aqui no Brasil, mas enfim. Um outro assunto é um assunto que vem agora, né? Que é muito polêmico também, como todos os assuntos que nós temos tratado desde o início, são todos eles assuntos muito polêmicos, né? E então é isso, é a questão de drogas, né? E a gente já falou disso em outros vídeos, né? Não é novidade, já passamos por esse tema, mas vamos fazer porque ele veio num viés, isso tudo veio para mim mais recentemente num viés diferente, né? E assim como a questão da sexualidade, esse tema, meu Deus do céu, tem que ficar em segundo plano. Isso aqui é lógico, está numa esteira onde você trata de responsabilidade, mas a responsabilidade não pode ser encontrada só aqui nessa situação com relação à sexualidade e ao consumo, né, de qualquer substância que seja alteradora da sua consciência, né? A responsabilidade é muito maior, esses temas são pequenos perto do tema responsabilidade humana. Mas muitas vezes as pessoas, na verdade, manuseiam esses fenômenos, né? Transformam eles em tabu para que ele seja mais um mecanismo de controle, de coação. E muitas vezes é uma atitude, é um ato desesperado, que às vezes não consegue dar o devido tratamento, né? As pessoas não conseguem ter o devido entendimento sobre essas situações por uma questão de reação natural que elas têm, né? Que é legítima, né? Então, mais uma vez, não estou criticando, não estou tentando mostrar, né? O serguianismo tenta mostrar que essas questões são secundárias, porque quando você trabalha na responsabilidade das pessoas e constrói um contrato técnico, bem feito, um contrato justo, honesto, né? Um contrato nos padrões humanos, dentro dos padrões humanos, racional e técnico, né? Dos padrões atuais, dentro do potencial atual humano.
pode trabalhar com um contrato técnico, e aí você vê que todos os problemas que pareciam imensos e inexpugnáveis, né? Quer dizer, intransponíveis, você acaba percebendo que eles se tornam pedrinhas no meio do seu caminho. Aí você vê que aí vai caber lá o Drummond, né, que fala que tinha uma pedra no caminho. A gente vai ver o tamanho dessa pedra, depende do tamanho da pessoa, né, que está passando por ela. Agora você veja bem, essa coisa da droga fica muito assim, não fica muito claro para vocês, não? Para mim fica muito claro. Essa coisa do Estado controlar, né? Não fica parecendo muito uma coisa assim. E é como todas as demais coisas que o Estado geralmente está controlando, que não precisa ser controlado, que talvez é até uma visão que o homem da direita tem, quando ele fala em Estado mínimo. Talvez ele não se dá conta dessas coisas importantes, porque ele não pensou, ele não vislumbrou todas essas possibilidades aqui do que o serguenismo está trazendo. Mas ele não gosta muito da intervenção do Estado, porque ele vê aquilo como um pai que está colocando, um pai que está dizendo, está excedendo demais, né, no seu papel, né, de pai, e para alguém que já alcançou a maturidade, né, ou a idade adulta, né, a condição de adulto. E um pouco é a questão da droga no mundo todo, é isso, né? E das proibições, de modo geral, essas proibições que procuram penalizar o ato, né? O pensamento, né? A atitude, ao invés do ato propriamente dito, né? Quer dizer, não é importante o que a pessoa está, se ela está bebendo, se ela está fumando. Quer dizer, isso é ruim do ponto de vista biológico, porque isso vai contra a natureza dos corpos. E por esse motivo deve ser rechaçado, né? Por esse motivo, se você fala que é por uma questão de saúde pública, né, que você está repreendendo o uso dessas substâncias, claro, se você tem então um país, você tem o quê? Essa questão que nós estamos falando, um pai que tem filhos imaturos, né? Incapazes de perceber o mal que fazem para si mesmos. Né? Então você está é necessário de qualquer modo, então mais do que nunca, se você está diante de um diagnóstico desse, né, semelhante a esse, é mais do que necessário você abrir uma votação, né, rever o contrato, rever as bases do contrato e descobrir as pessoas o que elas realmente pensam, né, através de um contrato técnico, que é isso que se fez em Sérgios, né, na ocasião das grandes transformações, né? Lembrando que Sérgios passou por todos esses estágios que estamos passando, todas essas dificuldades, tá certo? Então, se você faz um contrato, né, a gente tem explicado ao longo dos vídeos anteriores, aí nós introduzimos a doutrina serguiana, né? E está mais do que claro, vai ficando claro cada vez mais o fato de que ela não se posiciona acerca de uma outra teoria, porque o grande elemento, componente do serguianismo, da doutrina serguiana, é a teoria geral da justiça, né? Essa sim é uma ferramenta humana, né? O que tem de ser o serguianismo é uma ficção, né? Para muitos, para outros ele é uma realidade, porque na verdade também entre uma coisa e outra não tem muita, a linha também é muito tênue, mas de um certo ponto de vista, né? Vamos com calma, vamos com cuidado, sejam grandiosos aí, sejam espirituosos bastante para entender essas nuances tão sutis, né? Agora você veja bem, então você tem que nós temos explicado a doutrina, mas o mais importante é a teoria geral da justiça, e essa aí é uma ferramenta humana, contemporânea, né? É de minha autoria, tá certo? Foi eu quem a estabeleceu, está registrada na Biblioteca Nacional. Eu sou o primeiro, sou o grande propositor, não vi outros ainda, propuseram a teoria geral da justiça, tá certo? E ela compõe a doutrina serguiana, né?
O que, que é o que é a teoria geral da justiça? Quem viu os vídeos anteriores aí se deu conta. Né? Essas pessoas conheceram a teoria geral através da doutrina sergiana, mas é possível dissociá-la. Né? Se você não gosta do sergianismo, trabalhe com a teoria geral da justiça. Ela é o que vai te possibilitar a técnica contratual justa e correta, do ponto de vista da razão, que é o maior instrumento é o instrumento mais referendado, né, unânime entre nós, né, entre o Ocidente, pela maior parte do mundo, né, entre o Ocidente e talvez a maior parte do mundo, né, e também no Oriente, né, e de qualquer forma, naqueles lugares onde o espírito seja muito considerado, né, talvez até em detrimento do corpo, não se descarta de modo algum né, por completo a razão. Né? Em última análise, todo mundo vive o capitalismo. Agora, umas coisas interessantes, né? E o capitalismo funciona com a razão. Agora, supostamente, né? Agora você veja bem, supostamente, porque é uma razão deficiente, é o que temos falado. Muitas vezes porque é de interesse dos canalhas e é porque também por negligência dos ingênuos, né? E agora vocês vejam bem, os reflexos do contrato justo. É isso que a deixa não poderia ser melhor. Se você tem uma série de mecanismos, uma série de coisas as quais você... Né, porque a questão da tradição, o tradicionalismo, o conservadorismo, né, estou falando agora para vocês aí que supostamente são os donos do mundo, e vocês e toda essa classe abastada, essa outra classe que vem abaixo dos donos do mundo, essa classezinha abastada. Já inclusive nós vamos falar do que suscitou agora esse filme, um filme que saiu aí agora há pouco, né, para nós aqui, pelo menos eu tive acesso agora recentemente, da Viúva Negra. Quer dizer, as pessoas me falam, por que você gosta de ficção? Tem muita gente que as pessoas não entendem, né? Mas porque estão alienadas, né, completamente. Esses filmes, eu não sei, eles estão dialogando o tempo todo com a gente. Eu não sei se é uma espécie de diálogo subliminar, mas enfim. Para além disso, é arte. E os artistas são pessoas também profundas. E eles têm essas concepções que a gente das quais a gente está tratando aqui o tempo todo. A gente percebe que eles têm essas percepções. Né? Esses grandes autores aí, né? Que às vezes um filme desse fica reconhecido por um grande pensador, mas, né, que deu início a tudo, mas o conjunto das pessoas que está elaborando e pensando isso é um conjunto sofisticado de pessoas. E aí você, com certeza, né, ou no mínimo talentosíssimas, né, porque o que elas falam lá, né, é extremamente pertinente. Por exemplo, nesse filme que fica claro para mim, é uma mensagem de que existe, talvez, é uma metáfora, talvez, de que existam pessoas realmente, uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas dirigindo o mundo, né? De repente pode ser uma alusão a extraterrestres que estão no controle da humanidade. Suscita o fato de que, às vezes, uma personagem que não é tão poderosa, né, a ponto de ter poderes extraordinários, às vezes tem que lidar com um problema também da mesma importância com que esses outros super-heróis lidam, né? Traz muitas coisas esses filmes, né? Não é só a questão, claro que está por detrás ali o dinheiro, né? A questão do extraordinário, né? Supostamente extraordinário com esses super-heróis, as mentiras, né? Das partes onde você tem a ação do filme, né? Que realmente são coisas quase que improváveis, né? Você vê que tem hora que eles exageram, né? Aquelas cenas de ação. E tem gente que assiste por causa disso. Claro, isso é empolgante, isso é a parte humana da gente, dessa parte da violência que está na gente, essa parte do ímpeto, do rompante, né? Mas que tem que ser o tempo todo sopesada. Eu não sei se estou usando a palavra da forma correta, mas com a razão, né, com a mente, com a inteligência, que é a grande força gêmea, né? É a grande manifestação, é a grande força gêmea do mundo, né? É o grande fenômeno gêmeo do mundo. Né? Já falamos sobre isso em outros capítulos, né? Em outros vídeos. Você tem sempre você tem a expressão, essa energia, a energia que rege o mundo,
e universo são as energias da força e da razão, da inteligência, da sabedoria, né? São as duas grandes forças, tá? E historicamente as pessoas têm ora identificado uma, ora identificado outra, mas nunca percebido que é o conjunto delas que tornam os seres cada vez mais conscientes e mais fortes, né? Mais conscientes já diz tudo, né? Porque o mundo é esse trabalho aí, esse percurso que se vai da inconsciência à consciência, né? A uma subconsciência à consciência, que se torna cada vez mais ampla e mais extensa e talvez chegue algum dia na plenitude, né? Mas a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que preocupar agora nesse momento em equilibrar essas duas razões, essas duas forças aí, tá? Agora você veja bem, então, continuando, né? Falando para os ricos, os posses donos do mundo. A tradição, né? Tradicionalismo. As bases do tradicionalismo, as regras como estão postas, as coisas como são, a gente às vezes acha que, né, que são difíceis de ser mudadas, porque há um apego muito grande, um condicionamento muito grande a elas, né? Um acômodo muito grande a elas. Mas a grande verdade é que você, ao mudar a razão de ser dessas coisas, quando você muda na raiz, na origem das coisas, naturalmente, de modo, quer dizer, natural e não problemático, não crítico, né, de uma forma indolor, às vezes, muitas vezes, né, de uma forma indolor, as demais bases, os demais fundamentos vão se alterando. Quer dizer, naturalmente, sem dor, entendeu? E é uma coisa, é uma surpresa muito grande que a gente tem nesse momento, e fala que é aquele momento que a gente fala, eu achei que fosse teto, fosse doer mais, né? Que fosse mais difícil, a gente se surpreende. Porque você transforma a lógica das coisas, na sua base de existência, né? Na sua razão de ser. Então, agora, em contrapartida, isso também afeta. Quando você transforma a origem da razão de ser principal, inicial das coisas, original das coisas, você tem a transmutação dos valores, né? E por conseguinte, por exemplo, a transmutação da tipificação criminal, porque você passa a ser desnecessária, né? Chega um ponto que a coação passa a ser desnecessária ou menos importante do que ela é hoje, né? Quer dizer, você vê que o mundo, um país como o nosso, ou você quer pensar no país ou no mundo, que vivem sempre com esse mecanismo de coação, né? Coativo, que são as esferas jurídicas, né? A esfera jurídica que traz dentro, notadamente, o direito criminal, né? Quer dizer, a ameaça, quer dizer, o motivo de você não transgredir a lei não é nem, às vezes, o outro, né, que deveria, porque não está muito bem esclarecido pelo que você está vivendo aqui no mundo, né, pelo que você está gastando, empregando a sua vida, né, qual o propósito que você está dando a ela, se é pelo outro, se é pela coletividade, se é pela raça, se é pela sua própria família, se é por você mesmo. Então você deixa de cometer um crime não porque você está preocupado com a qualidade, com o caráter, né? com a qualidade que você vai estar dispensando e promovendo, né? Na sua raça, né? Mas você está preocupado com a sua prisão, né? Com a possibilidade de você ser privado da sua liberdade. Então, quer dizer, e aí você começa, esse é um exemplo de como as coisas vão se desdobrando, ao alterar as bases originais do contrato. Se você, uma outra coisa interessante é que você pensa, por exemplo, o direito no país, agora eu vou falar particularmente do nosso país, você vê como que há um equívoco da combinação legal, das penas abstratas, né, dentro do nosso código. Você tem
os crimes que são pessoais e impessoais. Essa não é uma diferença que se estabelece, mas está implícita lá. Só quem é ignorante não enxerga, né? Como que o sistema, o poder vigente, quer dizer, né? O conservadorismo mantém não fala sobre isso, né? Isso não está expresso no código, mas você vê que os crimes deveria ser até o certo é o mesmo, é a mesma combinação, a abstração da pena deveria ser a mesma, né? Porque se você, dentro de uma sociedade que vive pela sua raça, né, que se preocupa com a sua raça, tá? Que fique bem claro